Olá, amigos aqui do canal Minutos do Direito, com vocês, Antônio Gomes, advogado e também contador. Se você está chegando agora neste canal, já se inscreva, já deixa o seu like ao final. Se você já é inscrito, também deixa o seu like, é muito importante que este canal cresça. É muito importante o seu like porque com essa atitude o YouTube ele passa a divulgar os nossos conteúdos. Beleza? Muito bem, meus amigos. Então, hoje nós vamos falar de um tema de suma importância tanto para o empregador como para o empregado. Eu quero falar hoje sobre a justa causa. Justa causa que é o motivo, que é a consequência, na verdade, para a ocorrência de uma demissão. E, por falar em justa causa, é importante já dizer que nós temos a justa causa tanto cometida pelo empregado, uma falta grave cometida pelo empregado, bem como também uma falta grave cometida pelo empregador. Hoje nós vamos falar da justa causa, da falta grave, melhor dizendo, cometida pelo trabalhador, que é o mais comum. Muito bem, é importante, antes de adentrarmos, nós precisamos conceituar a justa causa, né? A justa causa, na verdade, vamos dizer assim, é uma consequência, né? É uma consequência de uma falta, mas não é uma falta qualquer, é uma falta grave. Por que eu digo não é uma falta qualquer? Porque as faltas leves, elas podem ter uma penalidade leve, por exemplo, advertência, que se pode convolar numa falta grave e ter como consequência também a justa causa. Por exemplo, o empregado que sempre chega atrasado, né? Então o empregador vai lá, dá uma advertência da primeira vez, dá uma advertência da segunda vez, dá uma advertência da terceira vez, da quarta vez suspende o contrato de trabalho, que não pode ultrapassar de 30 dias, e aí na quinta vez que ele chega atrasado, ele aí tem motivos para dispensar o empregado por justa causa. Por quê? Porque todas essas 5 faltas cometidas pelo trabalhador se convolaram numa falta grave, que é disposta lá no artigo 482 da CLT. Esta falta grave que se chama desídia, ou seja, deslejo, desinteresse pelo trabalho. Então, comprovadamente, demonstradamente que esse trabalhador ele não quer. Porque se ele quisesse, com certeza ele iria na primeira atraso, ele se emendaria, ou seja, ele já começaria a chegar no horário certinho. Mas, passando pela falta leve, nós temos as faltas graves. As faltas graves são aquelas que é impossível haver uma advertência, é impossível haver um chamamento de atenção pelo empregador, né? E aqui a gente coloca, a falta é tão grave que é impossível a continuidade da relação de trabalho. É impossível. Por exemplo, o empregado que vai ao trabalho embriagado, constantemente embriagado. O empregado, por exemplo, que por um deslize ele acaba furtando alguma coisa. O empregado que, por exemplo, abandona o trabalho por mais, não comparece ao trabalho por 30 dias, né? O empregado que agride o outro no ambiente de trabalho, né? Tudo isso é motivo, está tudo aqui no artigo 482, a insubordinação ao empregador também. Então é importante, veja, que estas faltas às quais eu estou me reportando, elas é insuportável a continuidade do empregado. Porém, claro, há análise
do empregador, é possível reverter isso? Sim, claro, mas a CLT ela dispõe que estas faltas, por serem graves, são motivos para que o empregador dispense, o empregador tem o direito. Porém, se ele quiser conversar, relevar, entender, dar uma segunda chance, não há nenhum problema quanto a isso, né? O ser humano está sempre errando e é sempre importante, sim, dar uma segunda chance, sim. Tá bom? Então, é importante. Então, vamos compreender. A justa causa nada mais é do que uma consequência de uma falta grave. E essas faltas, elas estão enumeradas no artigo 482 da CLT. É um rol que eu entendo que é um rol exemplificativo, não é um rol taxativo. Pode acontecer outras faltas graves que não estejam relacionadas no artigo 482 e assim o empregador ele pode demitir. Porém, estas faltas graves, quando o empregado ele se sente, por exemplo, injustiçado, não foi aquilo que foi dito, não houve uma culpa, não foi porque ele não foi dolosamente, ele cometeu o ato porque houve isso, aquilo, outro, é possível também ele ter essa reversão numa ação trabalhista, tá? Numa ação trabalhista. Então, tá aqui, o empregador ele tem este direito, o empregado também tem o direito de provar a sua inocência naquela atitude. Perfeito? Exceto aquelas que notadamente se percebe, por exemplo, o empregado que vai trabalhar embriagado, né? Aquele que vai trabalhar embriagado, não tem como ele provar o contrário, ele está embriagado. Então, é importante estas informações para que você, nas faltas leves, dê advertências. É muito importante isso porque a maioria dos empregadores, eles muitas vezes reportam dizendo que tem uma grande dificuldade para dispensar o empregado. A gente sabe que tem muito empregado bom, muito, a maioria, mas nós sabemos que tem muitos empregados nó cego, né? Que querem fazer de tudo para os seus empregadores demitirem. Aí começa a faltar, começa a apresentar atestados, começa a dar desculpas. Para isso, o empregador ele tem a ferramenta para caracterizar a falta, convolar numa falta grave. Então, comece a dar advertências. Um ponto importante quanto às advertências é que elas devem ser dadas sempre, mas para configurar a falta grave, que se convola numa consequência, ela precisa ser igual. Por exemplo, o empregado faltou a primeira vez, não apresentou atestado, uma advertência. O empregado chegou atrasado, outra advertência. Veja, a natureza é diferente. Então, a terceira, chegou atrasado, já a segunda. O empregado a quarta vez faltou, a segunda. Entende? Então, sempre dê as advertências, mas para convolar numa falta grave, precisa ser aí 5 faltas iguais. Por exemplo, falta. Ou chegou atrasado, 5 vezes. Aí sim você tem motivos, está configurado que este trabalhador, ele cometeu uma desídia, tá? Que é lá do artigo 482. Ou seja, ele não quer mesmo, ele não quer trabalhar, ele quer de fato, na letra E, desídia, ele quer simplesmente fazer de conta e fazer de tudo para que o empregador o demita. E a gente sabe que não é bem assim, tá bom? Então eu fico por aqui, agradeço aqui a cada um de vocês que já estão inscritos, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com outros empregadores, com outros empregados e vamos que vamos, tá bom? Próximo vídeo que eu vou falar sobre a justa causa cometida pelos empregadores, tá bom? Até o nosso próximo vídeo.